Bom dia, tudo bem? Espero que sim, espero que estejam bem. Hoje quem não está bem sou eu. Eu tô gripada. Eu não sei se é gripe ou se é rinite, mas eu tive febre a noite toda. E tirei agora aqui força de onde eu não tinha para gravar aula. Vou gravar as 2 aulas da semana do terceiro ano hoje. Então eu já peço desculpa a vocês por qualquer falha, qualquer problema. É que eu não tô bem mesmo. É questão de responsabilidade mesmo eu gravar. Tô gravando deitada. Mas, enfim, eu tinha que cumprir a obrigação. O tempo não para, o mundo gira, vocês precisam das informações e a gente precisa ter as nossas aulas. Nossa aula de hoje é uma revisão sobre dissertação. Nós vamos falar sobre texto dissertativo e argumentativo. Que, na verdade, falamos na outra aula, quando falamos sobre redação do Enem, né? Mas eu resolvi ser mais específica, focar um pouco mais na estrutura do texto e relembrar o que a gente falou na outra aula. Por isso, essa aula hoje. Disciplina, vocês já estão cansados de saber, né? Redação. E eu sou a professora Margarete e vamos lá, mais uma aula. O texto dissertativo argumentativo é um gênero discursivo muito comum em provas de vestibular, como a FUVEST, que é uma das maiores do Brasil, e no Enem. Em resumo, trata-se de uma produção em que um autor defende seu ponto de vista por meio de argumentos. No caso específico do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, exige-se também que se apresentem propostas de solução para os problemas levantados na argumentação. Vamos desembolar agora tudo isso aí. O texto dissertativo argumentativo nada mais é do que a redação solicitada em Enem, vestibulares e na maioria dos concursos públicos. Não todos os concursos públicos solicitam dissertação, mas a maioria solicita dissertação. E é o que realmente elimina muita gente. Por quê? É o tipo de texto que você tem que ter base, tem que ter conhecimento, tem que argumentar. E se você não tem argumento, você não consegue dissertar de forma nenhuma. Então, o que é que a gente faz na dissertação? Você produz um texto onde você vai defender um ponto de vista sobre determinado assunto através de argumentos. Qual a dificuldade? São argumentos reais e sólidos. Você não pode inventar, você não pode fazer uma dissertação com achismos, nem dizer que sua mãe te contava, que já dizia sua avó, que não é que não seja importante o que sua avó dizia, mas citações exigem fontes mais seguras e fontes reconhecidas. Por exemplo, se você souber uma citação de um filósofo, de um pensador, de um estudioso, um cientista, em entrevista para revistas tal, se você lembrar para que revista foi que ele deu essa entrevista, em que ano foi, excelente você citar. Se você não sabe, não cite. Datas históricas também, Revolução Industrial, essas datas históricas mais marcantes, Primeira Guerra, Segunda Guerra, se tiver alguma coisa a ver com o assunto e você souber a data e quiser citar, ótimo. Se você não tem base para argumento nenhuma, não cite. É melhor do que você citar e estragar o seu texto todo. No caso específico do Enem, eles pedem, além de você apresentar e defender um ponto de vista, eles pedem o quê? Que você apresente uma proposta de solução. Por quê? Porque no Enem, os temas todos são voltados para problemas sociais. Eles querem ver a capacidade de vocês, jovens, lidarem com esses problemas, entenderem esses problemas, buscarem soluções, usarem a mente para solucionar esses problemas. Então, eles pedem uma proposta, né, de intervenção, uma proposta de solução que você vá utilizar para solucionar esse problema. É por isso que
as questões do Enem, os temas de redação do Enem são sempre voltados para questões sociais. Não vá pensando que vai falar sobre política partidária, não. São sobre intolerância religiosa, preconceito racial, gordofobia, discriminação, homofobia, fugiu o nome agora, Jesus Cristo, fugiu o nome, saúde pública, educação, ensino público, são questões sociais. Esse é o tema. O pessoal esse ano loucamente acreditando que ia cair sobre pandemia. A gente pode até um dia se falar sobre problemas de pandemia, mas não agora, porque a gente ainda está em meio à pandemia. E quando o Enem foi elaborado, a pandemia estava no começo ainda, quando a prova foi feita. Então, lógico que não ia ser pandemia, e eles não vão colocar temas polêmicos que virem para o lado político. As pessoas iam criticar presidentes, governadores, iam criticar o pessoal porque teve carnaval, já sabia que tinha pandemia. Eles não vão fazer isso. São sempre temas sociais. Porque questões sociais são atuais, são eternamente atuais. Se você for perceber, parar para prestar atenção com calma, desde quando existe racismo no Brasil? É de hoje? É coisa nova? É um problema social antigo. Desde quando existe homofobia? É um problema social antigo. Feminicídio é um problema social antigo, só que veio ganhar nome e lei agora. Então, o Enem vai abordar sempre questões sociais, questões que envolvem a nós enquanto cidadãos. Cidadãos que fazem parte de uma sociedade, né? O texto dissertativo argumentativo, ou apenas dissertação, como é geralmente chamado, é um tipo de texto que discute assuntos socialmente relevantes, é o que eu acabei de falar, questões sociais importantes. Não busca polêmica, questão de virar polêmica, de você xingar o governo e falar, mesmo que você odeie, não vá fazer isso lá, não vá xingar, você vai perder ponto numa questão, numa prova que você poderia até ganhar ponto. Você pode ser até eliminado se for ofender, seja lá quem for. Não vá fazer isso lá. Se você é cheio de preconceito, se você é cheio de problema, guarde seus preconceitos para você. Não vá colocar lá que você acha isso ou aquilo de tal religião, de tal. Não coloque isso lá. Lá eles querem ver justamente o contrário. É você até qual o seu limite de respeito contra o outro, valorização do outro, valorização do social. São essas coisas que eles querem ver. No caso específico do Enem, questões que envolvem o Brasil e seus principais problemas costumam aparecer como tema de redação. Tudo que diz nessa página é basicamente tudo que eu falei na página anterior. Para a produção de um bom texto dissertativo são necessárias algumas habilidades. Falamos sobre isso na outra aula. Vamos falar de novo, vamos reforçar, vamos relembrar. Afinal, isso é uma revisão. De novo, professora, que chatice. Pois é, de novo. Conhecimento do assunto a ser abordado. Claro, se eu não conheço o assunto, como é que eu vou falar sobre ele? Porque a maioria das pessoas vão fazer prova e dizem, deu um branco na hora. Não existe isso de deu branco, não. Quando você sabe o assunto, você pode até não escrever bem. Você pode até naquele dia não estar inspirado para escrever um bom texto, mas você vai escrever. Essa questão de deu um branco é questão de quem não tem base, quem não tem argumento. Se eu não conheço o assunto, como é que eu vou escrever sobre um assunto que eu não conheço? Já que a dissertação não pode ser inventada, ela tem que ser real. Aí como é que eu vou escrever sobre algo que eu não sei? Não vai ficar parado e vai dizer que deu um branco, mas não é um branco, aqui você não sabe, você não tem argumento. Como é que eu adquiro o argumento? Através de boas leituras, através de programas informativos sérios e formais. Eu não vou falar de emissora A, emissora B, não é questão da emissora, mas existem jornais sérios
com a linguagem mais formal. Se eu já falo a linguagem popular, se eu já conheço gírias usadas pela minha geração, gírias que estão na moda nesse momento, eu posso até assistir. Eu assisto tudo. Nessa época de pandemia, se bem que eu não assisto muito televisão, porque eu estou sempre fazendo alguma coisa no computador. Mas às vezes eu ouço, eu não estou assistindo, mas estou ouvindo e tudo. Gosto de programas, esses programas baixaria também, assisto de briga. Até que não é mais, né? Não tem mais caso de família, não tá tendo briga como tinha antes, ratinho, quando tinha aquelas coisas de DNA. Só que eu sei que aquilo ali é uma distração. Ali não é uma informação. É um programa para passar tempo, para você se distrair. Se eu quero realmente adquirir conhecimento, conhecer coisas novas, ampliar meu vocabulário, eu vou procurar um jornal formal, um programa formal. Na TV é cheio, ninguém assiste, né? TV é cheio de programas com entrevistas formais. Tem entrevista estilo Danilo Gentili, gosto, já assisti muito. Não assisto porque é muito tarde, eu tô muito cansada e eu durmo cedo. Eu durmo bastante cedo. Então, são entrevistas mais humoradas, mas para você rir. Mas existem programas de entrevistas com entrevistas mais sérias. Cabrini, as entrevistas de Cabrini são entrevistas mais sérias. Olha a diferença. É entrevista também. Uma é melhor do que a outra? Não. Cada uma tem a sua função. Então, assistam um jornal de qualidade. Leiam revista. Ninguém lê revista mais. Nessa época de pandemia piorou. Mas, nossa, tem revistas virtuais. Se informe. Tem redes sociais de revistas, de Veja, de Isto É, que dá para você acompanhar e saber bastante coisa. Tem jornais também que eles disponibilizam a parte, para quem não é assinante, dá para você ler um trechinho e aí você vai conhecendo palavras novas, você vai sabendo o que está acontecendo no mundo. Você não pode ficar preso só ao que acontece em sua cidade. Você tem que saber no mundo o que é que está acontecendo. Quando o coronavírus começou, eu conheço pessoas que disseram, não é aqui, como se por mim pode morrer lá quem for. Não é aqui, mas são seres humanos. Era lá na China, era lá do outro lado. Olha como chegou aqui e chegou rapidinho. Se a gente tivesse se informado antes, tivesse prestado atenção em novembro, quando começou a acontecer, se a gente tivesse ligadinho quem foi, com certeza muita gente não teria se contaminado, porque não teria se exposto dessa forma, né? Mas, enfim, conhecimento do assunto a ser abordado é uma das questões mais importantes. Qual a próxima? Habilidade com a língua escrita e com o tipo de texto de dissertação. Claro, eu tenho que saber escrever, eu tenho que saber o que é uma dissertação, eu tenho que saber fazer uma dissertação. Eu posso saber todos os assuntos atuais. Eu bato em dia com todos os assuntos, eu sei de tudo que está acontecendo no mundo. Eu assisti Fantástico, eu assisti Jornal da Record, eu assisti Domingo Espetacular, eu assisti todos os jornais da manhã, Primeira Hora, sei de tudo que está acontecendo no mundo. Legal. Agora passe tudo isso para o papel. Não sei como começar, porque eu não sei como é que faz uma dissertação, porque eu nunca fiz. Então, a gente só aprende a escrever escrevendo, lendo, claro, vai me dar base, vai me dar argumento, ouvindo também. Hoje tem podcast de jornal, você pode ouvir em tudo, até no trabalho, a depender, o movimento está mais fraco, bota o celular, bota o fone, fica só no podcast lá e ouve jornais. Tem jornais já especializados em podcast. Fica ouvindo, você assimila, você aprende, você sabe o que está acontecendo. Então, eu tenho conhecimento, mas eu não tenho a prática. Eu nunca escrevi, eu não sei. Então, não fica preso a só o que a gente faz na escola. Não é falta de vontade do professor, não. E não é porque é virtual, não. Até no presencial, nenhum professor é mágico e ele não pode, mesmo, primeiro porque nenhum professor sabe tudo. Quem disser que sabe tudo é complicado. Ninguém sabe tudo. Segundo, o nosso tempo é muito curto. Mesmo o presencial, eu não falo só a aula virtual, não. Eu falo do presencial também. E são os dois aspectos. O tempo é curto e o professor não sabe tudo. Vocês têm a ferramenta na mão, vão atrás. Hoje tem sites especializados em redação. Quando vai chegando mais perto do Enem, tem professores que se disponibilizam a corrigir. Tem aplicativos que corrigem redação. Então, vai buscando o tema, vai fazendo. Não precisa o professor mandar, não. Você sozinha. Você sente e faz. Na minha época de estudante fazia muito isso.
Não tinha isso de internet. Criava um tema na minha cabeça, ou minha mãe falava qualquer tema lá, e eu sentava e ia escrever sobre aquilo, porque não tinha internet para pesquisar. E hoje vocês têm. Então pega os temas dos Enems passados e escreve. Como será que eu me sairia escrevendo esse tema? E vai fazer, e vai testar. Vamos ter produção? Vamos, mas eu estou pensando em deixar a produção para o final da unidade. Ver a parte teórica toda, final da unidade a gente fazer uma produção maior. Porque é complicado nesse ritmo aqui, até para dar retorno e tudo. Mas eu estou pensando em fazer produção maior lá para o final da unidade, quando a gente já tiver uma teoria suficiente para eu cobrar, porque tudo isso que eu dou aqui é para ser cobrado no texto de vocês. Não é para ser cobrado com aquelas perguntinhas que eu coloco na revisão, não. É para cobrar na produção de texto. Outro aspecto. Outra habilidade necessária, organização semântica. O que é semântica? Semântica tem a ver com significado. A coerência e a coesão, que são os assuntos da próxima aula que eu vou gravar ainda hoje. Eu tenho que ser forte, muito forte, porque o corpo só quer deitar e se enrolar. Mas eu vou conseguir, se Deus quiser. Então, a nossa próxima vai falar sobre coerência e coesão, que é justamente essa relação dos elementos dentro do texto e a relação das partes do texto, que tem que ter sentido, tem que ter lógica, tem que ter organização para ter um significado. Senão, seu texto fica confuso, os elementos não se encaixam, as frases, você afirma uma coisa com a outra frase, você acaba negando o que afirmou, e aí você não vai conseguir transmitir nada. E a última, mas não menos importante habilidade, boa fundamentação dos argumentos. Claro, aí volta para o primeiro, conhecimento do assunto. Eu tenho que buscar fontes, eu tenho que ler, eu tenho que me informar. As disciplinas que a gente faz, elas estão relacionadas. A gente pensa que não. História é uma disciplina que se encaixa em todas as outras. Todas as disciplinas têm uma ligação com a história incrível. E, a depender do tema que você estiver tratando, você souber colocar ali um fato histórico, nossa, vai enriquecer muito o seu texto. Então, bons argumentos, que só são adquiridos através de quê? De conhecimento, que serão adquiridos através de quê? De leitura, de estudo, de pesquisa. Redação não é só sentar e escrever, é pesquisa também, é conhecimento. Tudo isso vai envolver uma boa redação. Então, não esqueçam dessas habilidades, são primordiais. Esse modelo de texto tem o objetivo de convencer o leitor, persuadi-lo a concordar com a ideia ou ponto de vista exposto, utilizando-se de dados, estatísticas, opiniões relevantes, provas, etc. Ou seja, já está bem marcadinho ali. O objetivo da dissertação é convencer a pessoa que vai ler do seu ponto de vista. Não importa se seu ponto de vista é certo ou errado. O que eles querem ver é o seu poder de persuasão, o seu poder de argumentação. Além de expor a ideia, me convença. Eu posso até saber ou achar que está errado, mas seu argumento foi tão forte que me fez convencer. É como um bandido, sei lá, vai dar o depoimento. Ele está tão convicto, ele vem com tanta mentira, ele vem com tanta coisa por trás que ele acaba convencendo o júri de que ele é inocente. Mesmo tudo apontando para ele, ele vem com a base, com a convicção, ele consegue persuadir, ele consegue convencer. Não que nenhum de nós sejamos bandidos, não, graças a Deus. Eu estou falando dessa capacidade de persuasão, de convencimento. Além disso, esse tipo de texto é reconhecido por ter uma estrutura bastante rígida, dividida em 3 partes fundamentais: introdução, desenvolvimento e conclusão, conforme se explica a seguir. Então, nós temos as 3 partes. Todo texto tem começo, meio e fim. E a dissertação tem esse começo, meio e fim, chamado de introdução, desenvolvimento e conclusão. Se você dividir a sua dissertação em 3 parágrafos,
para a introdução, um para o desenvolvimento e um para a conclusão. Nossa, seu texto vai ficar encaixadinho. Aí eu só posso fazer assim? Não, não é uma receita de bolo. Você pode fazer a dissertação com quantos parágrafos você quiser, contanto que fique bem claro onde é que é a introdução, onde é que é o desenvolvimento e onde é que é a conclusão. Eu falo em 3 parágrafos, isso eu aprendi com um professor que eu nunca esqueci. Eu sempre faço a dissertação em 3 parágrafos. Porque quando a gente tem mais dificuldade de escrever, é melhor para arrumar o nosso texto. Mas se você tem facilidade, você pode fazer em quantos parágrafos você quiser, não precisa ser 3. Eu me sinto mais segura fazendo em 3. Eu me sinto muito mais segura fazendo em 3 parágrafos. Mas, se você tem facilidade e consegue, não importa. O que importa é que fique claro onde é o começo, onde é o meio, onde é o fim. Vamos lembrar da introdução, né? Que nós já falamos na outra aula, mas vamos... de novo, sim, de novo. Vamos lembrar. É o começo, né? No início da dissertação é necessário que o autor, você vai ser o autor, você que vai escrever a dissertação, deixe claro qual é o assunto abordado no texto e, além disso, qual será a tese ou ponto de vista a ser defendida. Então, introdução é a parte inicial, ela abre o seu texto. É a mais importante? Eu não diria, para mim, todas as partes são importantes. Se o desenvolvimento não estiver bom, não importa se a introdução está excelente, a conclusão é excelente. Então, todas as partes têm que estar em harmonia, têm que estar boas. Então, uma não é mais importante do que a outra, não. Para mim, todas são extremamente importantes e se casam, combinam. Introdução é o começo. Você ali já vai deixar claro. Quem lê essa introdução tem que saber sobre o que é que você vai falar e qual a ideia. Você é contra ou a favor daquilo, qual a sua posição com relação àquele assunto. É isso. A introdução é curta e grossa, direta. O desenvolvimento é o espaço maior que você tem, onde você, no popular, deita e rola, digamos assim. Você coloca para fora todos os seus argumentos, baseados em quê? Nas suas afirmações ou negações da introdução. Você vai agora argumentar, você vai desenvolver, você agora vai persuadir o leitor sobre a ideia que você apresentou lá no início. Os parágrafos intermediários de uma dissertação devem ser destinados à defesa da tese mediante argumentos. Então, você vai argumentar, você vai detalhar ali sua ideia e fundamentar. Com base em que você acha isso? É importante lembrar que um argumento é uma estrutura textual que, por meio da análise de provas ou fundamentos, confirma o ponto de vista do autor. Eu não posso colocar um argumento que vai colocar minha tese por terra. Eu tenho que colocar um argumento que fortaleça a minha tese, que faça com que minha tese fique firme, forte, com que ela ganhe credibilidade. Se eu colocar um argumento que não se encaixa, eu vou derrubar minha tese, colocar minha tese por terra, o que acontece muito com pesquisadores, né? Pessoal, doutorado, mestrado, e na hora de defender, você faz uma tese muito bem feita e tal, mas na hora de defender você não consegue defender, você acaba derrubando sua tese, apresentando outros elementos que, ao invés de ajudarem a defender, eles colocam sua tese para baixo. E a conclusão, que é o final, é o encerramento, é o fechamento. Também ela é um pouco maior que a introdução, mas também é uma parte curta, né? A maior parte da dissertação é o desenvolvimento. É o final do texto, né? Aí pode ser produzido de 2 formas, enquanto síntese ou com proposta de solução, proposta de intervenção, como no Enem. No caso de uma conclusão por síntese, você vai retomar os argumentos que você colocou na introdução, reafirmando a veracidade dessa tese. Você vai retornar lá para o início e reafirmar cá embaixo o que você já disse. No caso de proposta de solução, de intervenção, como é o Enem, você vai apresentar uma proposta para os problemas sociais ali citados. Mas não é só apresentar a proposta. Essa proposta deve ajudar a eliminar ou diminuir esse problema, mas é apresentar a proposta detalhando o que, vamos ver no slide seguinte.
É importante lembrar que as soluções sugeridas devem ser detalhadas, explicitando-se os agentes, quem promoverá as soluções, as ações, o que será feito para sanar a questão, os meios, como será promovida a intervenção e os objetivos. Ou seja, eu tenho que dizer quem vai fazer isso, quem vai fazer essa ação que eu citei. O governo. Que governo? A prefeitura? É estado? É o governo federal? Quais são as ações que serão feitas? Palestras, informações, seminários, workshops? O que é que vai ser feito? Os meios, através de que vão ser feitas essas ações? E aí vocês podem pular de alegria. Acabou! Acabou a aula. E eu deixo para vocês, como sempre, uma mensagem para a gente não perder o otimismo, não perder a força. Comece de onde você está. Você tem que dar um passo. Está parado? Dê o primeiro passo. Continuando parado aí no lugar, você não vai para lugar nenhum. Então comece daí. Ah, professora, essa é a primeira aula que eu assisto. Que legal. Você começou a assistir a aula. Use o que você tiver. Professora, eu tenho um celular que está com o visor todo comprometido, só dá para eu ouvir. Que legal. Um aluno me falou que ele estava feliz porque as aulas ele está com problema no áudio. Ele não pode ouvir, mas ele pode ler os slides. Então, para ele disse que está sendo bom por isso, porque ele pode acompanhar. Então, use o que você tiver. Se você tem um iPhone, que bom para você, meus parabéns, que legal. Se você tem um celular mal acabado como o meu, também, que legal, você vai conseguir fazer. Se você tem um tablet, ótimo. Se você tem um notebook, excelente. Se você não tem, fica esperando seu pai, seu irmão mais velho, um vizinho chegar do trabalho para você assistir. Bom também. Se você espera o vizinho chegar para usar a internet do vizinho, bom também. O importante é você fazer o que puder. Você só não pode continuar parado. Use os meios dos quais você dispõe. Se você não dispõe de nada disso, vai na escola. A escola tem internet. Se não tem internet, vai na escola, baixa as coisas. Mas tem que marcar horário, né? Chegar e ir para a escola a hora que você quer, não. Você tem que ligar, marcar horário, que é para não chocarem muitas pessoas no mesmo horário na escola, para não ter aglomeração. Liga, marca horário, vai lá, acessa, baixa no seu aparelho, ou então fica lá, responde até lá mesmo, fica no canto lá, usa a internet lá à vontade e faz suas atividades. Faça o que você puder, só não fique parada. Você tem que começar com o meio que você tiver, dar o primeiro passo. Que Deus abençoe vocês, se cuidem, fiquem com Deus. Muito obrigada pela presença. Olha que tem pouca gente assistindo aula, eu acompanho quantas pessoas acessaram o vídeo, tem pouca gente assistindo e tem gente que assiste só o começo e não assiste o final. Tudo isso dá para eu saber, viu? Não é para mim. Oba, tô enganando a professora. Tá não, você tá se enganando. Fiquem com Deus, que Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.